Nem Usurpadora, nem Maria do Bairro, Malhação, Avenida Brasil, nenhuma dessas novelas foram tão grandes como a do Memphis Depay para renovar com o Corinthians. Hoje, terça-feira, saiu ontem que o presidente do Corinthians disse que o contrato do Memphis está renovado e o Memphis será jogador do Corinthians pelos próximos 2 anos aí. Esse vídeo a gente vai colocar o caso do Memphis como um caso principal, mas a ideia do vídeo é trazer aqui uma reflexão sobre como as diretorias no futebol brasileiro são incompetentes e elas entregam os times a cláusulas malucas, a grandes investimentos que não vão trazer benefícios algum aos clubes, mas para tampar certas cortinas de fumaça, os times fazem esse tipo de loucura. O Memphis que chega o Memphis que chega no Corinthians com um status de craque, né? Na minha opinião particular, ele nunca foi um jogador. Ele é um jogador ali que é um bom jogador, mas nada demais. Jogador que tem passagem pelo Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid, entre outros, o maior artilheiro da seleção holandesa. Ele chega para o Corinthians com status de craque, ele traz uma mídia para o Corinthians, jogador que vai na favela, tem vídeo dele nos lugares, diretamente com a torcida gosta muito disso, é um oba-oba e assim. Quando se faz referência ao contrato do que ele tem com o Corinthians, a gente vê que é um contrato que só beneficia o jogador, o clube se lascando diretamente. Então, partindo aí desse princípio de que os clubes fazem loucuras para ter jogadores no seu elenco de uma forma que não pensa no que isso pode ter uma consequência maior no futuro, nós vamos entrar na questão dos números aqui do Memphis Depay. Lembrando que o Memphis ele sempre esteve o tempo todo com a faca e o queijo na mão. O Memphis que ele deixou o Corinthians acho que 1 mês e meio, 2 meses antes da Copa para tentar se dedicar à seleção holandesa, não fez uma boa Copa, não conseguiu mostrar nada na Copa. Acredito eu que o Memphis depois da Copa ele esperava ter propostas, seja da Arábia, seja da Europa, de qualquer lugar que fosse, ele não teve, porque igual eu falei, é um jogador normal e na Copa não conseguiu mostrar nada, na grande vitrine que ele poderia ter, ele não conseguiu mostrar nada. Então assim, ele esperava que tivesse uma proposta, não teve essa proposta, e ele continua com o queijo e a faca na mão, sentado em cima do contrato que ele tem com o Corinthians. Esses dias atrás, o Ivan Moré disse a seguinte informação, né? Vou ler aqui porque é um pouquinho mais extensa, e o Ivan Moré colocou alguns números do Memphis Depay no Corinthians. Lembrando que nós vamos colocar as cláusulas do contrato, porque todo mundo já está cansado de ver isso. Mas, se o Corinthians... Lembrando uma coisa muito importante, acabou de sair que ontem o presidente Stabile disse que após a reunião do CORE, o Corinthians acertou a renovação de contrato do Memphis, que há 7 dias atrás, eles tinham cancelado, não iam renovar, né? Números que o Ivan Moré colocou que nesse imbróglio do Corinthians com o Memphis Depay. Após o final, palavras do Ivan Moré no vídeo, após o final do contrato do Memphis com o Corinthians devia, vou ler aqui no computador porque são números e é difícil de lembrar. Ao final do contrato do Memphis com o Corinthians devia 42 milhões, que eram esses valores referentes a metas e bônus que foi alcançado pelo jogador ao longo do contrato assinado pela gestão do Augusto Melo, que é o antigo presidente do Corinthians. Uma cláusula desse contrato diz que se esses 42 não fossem pagos, esse valor automaticamente iria para 77 milhões. Então, se o Corinthians não pagasse os 42, acionava a cláusula que esse valor ia para 77. Caso o Corinthians não pagasse esses 77, que esse valor seria parcelado em 2 anos, né? Esse 77 seria parcelado em 2 anos. Se o Corinthians não renovar com o Memphis, esses 77 que seriam parcelados nos 2 anos, na FIFA ele iria para 90 milhões. Então vamos lá. O Corinthians deve 42, se não pagar o valor iria para 77, que poderia ser parcelado em 2 anos. Se o contrato não fosse renovado, o Memphis entraria com uma ação na FIFA e esse valor iria para 90 milhões. E se o Corinthians não pagasse esses 90, transfer ban não poderia registrar e nem vender e nem contratar ninguém. Ou seja, o Corinthians ficaria congelado. Olha o tamanho da loucura. 42 milhões o Corinthians não ia pagar, isso a gente já sabe. Então, iria acionar a cláusula do 77. Parcelado nesses 2 anos, o Corinthians também provavelmente não vai pagar esse valor em 2 anos. O Memphis teria que entrar com uma ação na FIFA que iria virar os 90. Só que saiu ontem que o Corinthians vai renovar o contrato do Memphis. Ou seja, esse 77 vai ser parcelado nos 2 anos. Na edição eu vou tentar colocar aqui que o presidente falou que nessa cláusula nova da renovação, se atrasar uma parcela, o contrato já perde a sua validade. Então o Corinthians vai ter que pagar. Eu acredito que não vai pagar, vai dar um jeito de ficar adiando isso aí mais para frente. Colocando alguns pontos aqui, a irresponsabilidade dos presidentes em fazer contratos com determinados jogadores, eles querem apenas trazer para amaciar o ego deles e falar que trouxeram, que fizeram ou que deixaram algum tipo de legado. O presidente Augusto Melo, ele traz o Memphis, o Casares, ele faz a loucura de trazer o Lucas, né? Traz o Oscar,
O Santos tem a questão do Neymar, que o Neymar ali, a gente sabe que pode acontecer do Neymar ser dono do Santos um dia, então esse valor ali pro Santos tá meio que ali, não tem muito o que fazer também, então provavelmente o Neymar um dia vai ser dono do Santos. A questão do Santos é um pouco maior, numa escala maior. O Santos tem vários jogadores que não entregam, então o Santos gasta muito com um jogador ruim. A questão de São Paulo e Corinthians é mais casos isolados ali. Tem a questão do Paulinho no Palmeiras, mas como as gestões elas são irresponsáveis, fazer um contrato desse com o Memphis Depay, no caso você só está adiando a dívida, que o Corinthians possivelmente lá na frente também não vai conseguir pagar. É a mesma coisa do São Paulo. O que diferencia o Memphis do Lucas? Né? São jogadores extremamente caros que não entregam. O Lucas voltou para o Brasil, para o São Paulo. Cara, nesses 3, 4 anos de Lucas no São Paulo, eu só lembro de um jogo bom do Lucas, que foi a volta da Copa do Brasil contra o próprio Corinthians, que ele ajuda o São Paulo a ser campeão de um título que o São Paulo até então não tem. Mas eu não consigo lembrar de um jogo bom do Lucas depois disso. Ou seja, lógico, levando em consideração que ele ajudou diretamente o São Paulo a conquistar um título que não tinha, ok, mas é muito pouco. O Memphis, se eu não me engano, ele tem 2 ou 3 títulos, tirando aquela Supercopa Rei, que é um jogo que não vale de nada. Então, se eu não me engano, ele tem 3 títulos com esse ou 2, se eu não estou enganado. Mas é muito pouco e a gente começa a entender que mesmo o Palmeiras, que é um time estabilizado, que é um time financeiramente bem, olha o prejuízo que os caras estão tendo com o Paulinho. O Paulinho simplesmente não joga e ele ganha uma fortuna. A diferença é que no caso do Memphis, o contrato do Memphis vazou. Então, assim, tem muita coisa em jogo que muita gente não aceitaria. Mas como o contrato vazou, agora é visível para todo mundo. Só colocando um adendo aqui. O Corinthians renovou o contrato do Memphis, acreditou que por mais 2 anos. Chegar no fim dos 2 anos, essa dívida ela vai triplicar, porque o Corinthians não vai conseguir pagar isso. E aí vai ser uma nova novela. Ou seja, o presidente em vigência, ele tá pouco se importando pro tamanho do prejuízo que ele vai deixar para o próximo presidente. Porque a ideia é essa. Os caras, eles fazem os contratos deles, eles ganham dinheiro por fora dos contratos, eles manipulam os contratos, e quando o próximo presidente entrar, que ele assuma a bomba e aí ele afunde mais o time, porque o próximo presidente que entra, ele vai ver o caixa, vai ver que tem dívidas e um monte de situações, e ele vem e fala que a gente não vai conseguir fazer um time competitivo porque temos muita dívida da gestão antiga. Então, assim, colocando mais vezes, colocando com mais força a questão das SAFs nos clubes, né? Acredito eu que a SAF não é a saída para tudo, lógico que é uma boa saída, mas acredito que nem todo clube seria compatível ali com uma gestão de SAF, né? Mas parando para ver os números desses jogadores em específico, é tão grande a loucura que o amadorismo, né, dessas diretorias, que eu fico pensando assim, daqui a 5 anos, 6 anos, vão jogar 10 anos, onde os clubes brasileiros eles vão estar? Principalmente os grandes de hoje. Porque olhando esses números, desses contratos, desses jogadores, a gente começa a entender que não tem volta. A tendência é só afundar mais, né? A tendência é só que os clubes se afundem mais em dívidas. Cara, o Corinthians, provavelmente essa dívida do Memphis, ela vai passar dos 200 milhões fácil. Fácil ela vai passar dos 200 milhões no fim do próximo contrato que o Corinthians acabou de renovar com o Memphis. Ela vai passar dos 200 milhões com tranquilidade. Será que o Corinthians vai ter condição de pagar isso? Ou seja, daqui 2 anos, 3 anos, quando o Memphis vai ter que entrar na FIFA e vai para o São Corinthians, porque eles não vão pagar. É a mesma questão nossa que a gente tem a questão com o Daniel Alves do São Paulo, lembrando que eu sou São Paulino, do Daniel Alves, da questão do Daniel Alves, que até hoje a gente paga o Daniel Alves, tudo bem, o Daniel Alves veio, tirou a gente da fila, ajudou a trazer um campeonato paulista, né? Tem a questão da visibilidade que o Neymar traz para o Santos, mas é uma dívida gigantesca. A gente, sim, se for falar de valores da dívida do Neymar com o Santos, vai vender o Santos, vai ficar devendo ainda o Neymar. Então são coisas que fogem um pouco da gestão amadora. Acredito eu que a saída para os clubes seriam se profissionalizar ainda mais nas gestões. E a gente vê uma coisa que é muito maluca, né? Os clubes devem tanto e toda eleição tem presidente querendo brigar para entrar nos clubes. É uma coisa muito doida, né? Para quem acompanha futebol. Mas lendo essa parte da questão do contrato do Memphis, isso aqui é um buraco sem fundo. A tendência é que cava, tira a terra e cada vez vai descendo mais. Então, assim, futebolisticamente falando, os clubes não vão conseguir mais isso aí em grande escala, já vai trazer vai respingar lá na base. Devendo desse jeito, não vai conseguir revelar jogador. Se revelar o jogador, vai ter que vender cedo, porque não vai ter dinheiro para ficar bancando um elenco mais caro. Automaticamente já respinga na nossa seleção, porque nós não vamos ter joias para suprir a necessidade do futebol brasileiro que está hoje, né? A gente tem há pouco tempo atrás o Cruzeiro, que antes do Ronaldo comprar era simplesmente uma bagunça, né? O Ronaldo compra o Cruzeiro, faz o Cruzeiro subir.
Mas tem notícia do Cruzeiro que a galera lá, a diretoria, os caras gastavam o cartão do Cruzeiro corporativo em tudo que é viagem para fora do Brasil, pra São Paulo. Então, assim, o amadorismo é muito grande. E poucas vezes na vida eu vi um contrato que beneficiasse apenas o clube, ou beneficiasse apenas o jogador. Esse contrato do Memphis, no caso, beneficia só o jogador. Ele tá errado? Não, ele não tá errado. Tá errado quem assinou. E graças ao presidente da gestão antiga, a ação que ele teve, gerou nessa bagunça que está hoje, que o presidente agora, o Stable, teve que tomar uma atitude para segurar a bomba que ficou lá atrás. Mesma questão do contrato do Mano Menezes. Então, assim, percebe o amadorismo para tentar tampar uma cortina de fumaça de outros problemas? Os caras, eles fazem coisas fora da caixinha. E é um buraco sem fundo. Os times paulistas, principalmente, né, do eixo aqui paulista, não vai conseguir sair desse ciclo de dívidas. E a tendência é que daqui a alguns anos esses times caiam para a Série B, esses times percam aí, tenham que penhorar valores, penhorar coisas, CT de treinamento. E é uma coisa em grande escala, porque não vai conseguir pagar, né? Então, galera, no vídeo de hoje, deixando essa pequena reflexão aí, fim da novela, o Memphis está renovado com o Corinthians. E será que um dia teremos clubes saudáveis financeiramente, ou será que apenas descenso aí na questão financeira dos clubes aí, principalmente de São Paulo, que é onde a gente está mais próximo, que a gente consegue acompanhar um pouco mais? Deixe seu like, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Tamo junto!